Mais um episódio Fertilidade Prosa começando. É uma alegria ter você aqui. Quero já te pedir mais uma vez que você se inscreva no canal, curta esse vídeo. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre maternidade, sobre educação de filhos. E eu tenho o prazer de receber aqui comigo Nanda. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Bia. Obrigada. É um prazer ter você aqui. Que alegria, né? Depois de um tempo que a gente gravou lá no Mãecast. Um ano que a gente gravou lá. Hoje aqui a gente pode conversar um pouquinho mais. Sim. Né? E lá eu fui lá, apresentei pra você o método e agora eu quero que a gente converse um pouco mais aqui sobre maternidade. A gente se conheceu aquele dia, foi incrível conhecer um pouco mais do teu trabalho, né, do teu propósito, que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também aqui. Mas antes, pra gente começar, responde a pergunta-chave, que é o que é fertilidade pra você? Bia, fertilidade pra mim é informação. Eu digo por mim, que descobri aos 26 anos que eu tinha endometriose. E olha quanto tempo eu levei pra descobrir, né? Já com 15 anos eu sentia muitas dores, eu tinha muitas cólicas, tomava cartelas e cartelas de remédio, não sabia, né, o que estava acontecendo, não entendia muito bem. Ia em várias consultas ginecológicas e nunca ninguém me pediu um mapeamento pélvico, nunca ninguém falou sobre isso comigo. E a endometriose tem tudo a ver com fertilidade, né? Quando eu descobri, né, que eu tinha endometriose de fato, eu estava num processo não querendo engravidar, mas eu queria entender por que eu já tinha um relacionamento de 8 anos. Sim. E aí nunca engravidava, né? E aí eu descobri aos 26 anos. Então, não porque eu queria engravidar naquele momento, mas eu queria entender o que estava acontecendo com o meu corpo. Sim. Então, fertilidade pra mim é informação, é além da gente saber o que o nosso físico tá demonstrando, né, como sintomas, como sinais pro lado de fora, pra gente entender o que tá acontecendo do lado de dentro. Que legal. E é todo um processo, né, que você viveu endometriose. Eu conheço muitas mulheres que passam por isso e é um processo muito dolorido, né? Muito. Tem uma moça que eu conheço que eu morei com ela uma época, uma amiga minha muito próxima, que ela também teve esse processo de endometriose e ela não conseguia engravidar. Foi um tempo bem difícil, assim. E ela fez tratamento, injeção e não conseguia engravidar. Foi uma loucura, assim. E aí, depois, mais lá pra frente, né, ela parou com todos os tratamentos. Quando ela entrou pra fila da adoção, ela engravidou. É sempre assim, né? Eu conheço várias mulheres. Sim, ela engravidou logo mais pra frente. E é uma história incrível esse processo, né? Então, foi isso, Nanda, que trouxe você pra essa jornada materna. Conta como que você faz hoje. Quero que você se apresente um pouco. E como você chegou até a maternidade. A endometriose não foi ainda o caminho, né, para eu chegar onde eu tô hoje, trabalhando com famílias, né, mentorando as famílias com relação ao desenvolvimento infantil, toda a parte integrativa da criança e não só isso, né, trabalhando com os pais, esse autoconhecimento que a parentalidade pode trazer para a vida deles, entendendo o que de fato é educar. Como não é só, que eu costumo dizer, não é só manter uma criança limpinha, alimentada e, né, dentro das necessidades físicas atendidas. Tem toda a parte cognitiva, emocional, espiritual. Mas a endometriose não me levou a esse caminho de eu, né, querer falar sobre maternar, querer falar com mulheres, trabalhar com famílias. Não foi a endometriose. Porque quando eu descobri, eu não tinha intenção de engravidar. Então, eu comecei a entender como que era todo esse processo, o que o meu corpo estava querendo dizer com isso. Passei por uma cirurgia, uma videolaparoscopia, né, ali tratando dos focos do endométrio mesmo, né, essa parte técnica que os médicos explicam, mas eu queria entender o que estava acontecendo com o meu corpo de fato, né, porque a mulher é cíclica, né, ela passa por várias fases, então a fertilidade é esse entendimento. Eu acredito que não é só você saber se quer engravidar ou não, é você ter esse entendimento do que tá acontecendo com o teu corpo, né? E hoje é estranho, né? Hoje que a gente entende desse processo, é estranho a gente ter que falar para as mulheres que elas precisam conhecer elas. Porque é sobre elas, né? Quando eu falo conheça seu corpo, o que tá acontecendo, eu não tô falando pra você conhecer, é sobre você. Deveria ser algo tão normal, né? Algo espontâneo, a gente se relacionar com o nosso corpo, né? De compreender os sinais que ele dá. Então, conta como que você chegou, então, nesse processo de como que você faz. E aí, em 2018, engravidei.
Só que eu fui pesquisar sobre os exames que eu precisava fazer para entender como que estava a minha fertilidade de fato. E aí, eu nem precisei chegar a fazer os exames. Logo, eu engravidei. Então, em 2018, eu engravidei. Em 2019, me tornei mãe da Maria Cecília, que hoje vai fazer quase 4 anos, né? Em junho, ela faz 4 anos. Sim. Mas eu me vi, sabe aqueles 60 dias de neblina no puerpério que toda mulher passa... Depois que eu tive minha filha, ali foi onde eu renasci. Então, todo esse processo do parto, tudo que eu precisava saber, né? Então, eu fui buscar informação de diversas fontes para entender o que era o parto, o que era a amamentação, porque as gestantes geralmente não procuram saber sobre a amamentação. É muito vago, tem muita informação na internet, muita informação boa, muita informação ruim. E ali, quando ela nasceu, eu falei, tá, e agora? Né? O que acontece? Eu vou levar essa bebezinha para casa e cadê aquele amor que todo mundo fala, que nasce com a gente, que já vem junto com a gente quando tá grávida, né? Que uma mãe nasce, se transforma, cadê? O que eu faço agora? E ali eu passei por um baby blues, né? Sim. Que eu tinha vontade de chorar a todo momento, não entendia por quê. Várias mulheres passam por isso. Mas quando eu ia na internet procurar as informações, era muito superficial. Eu via muita coisa, mas eu não via falando exatamente do que precisava ser feito com aquela mãe. O que aquela mãe poderia fazer para não se sentir assim, né? E aí eu via muitas coisas e ficava pesquisando e não me achava em lugar nenhum. Não tinha uma solução para aquilo, né? Falavam só do bebê. O que era preciso fazer com a criança. E com a mãe, nada. E eu falei, tá aí o caminho. Eu preciso falar com essas pessoas depois do tempo que passou, né? A gente não fala que o puerpério dura 60 dias. Dura muito mais para algumas mulheres e às vezes dura menos. Mas eu me vi nesse lugar e eu falei, eu quero falar com mulheres, eu preciso falar com essas mães que estão passando por isso e o que eu posso fazer para ajudar, né? Como que eu posso levar essa informação? Eu fui pesquisar em vários cursos, participei de vivências, veio logo a pandemia. E aí eu fiz uma especialização em desenvolvimento infantil para entender toda a parte integrativa da criança. Por mais que a gente entenda que na ordem familiar, primeiro vem a gente, depois o relacionamento e depois o filho, eu precisava entender o que fazer primeiro com o filho para que essa mãe fique bem. Então eu fiz o caminho inverso. Você foi lá entender os filhos. Para daí entender o que precisava com a mãe. Então, os grandes pilares que eu trabalho com as famílias é autoconhecimento, autoeducação, autoconfiança e autocuidado. São esses pilares que eu preconizo ali no atendimento e tudo que eu faço com essas famílias. Que legal. E daí você realmente consegue colocar essa mãe no lugar, né? Você falou do Baby Blues ali, agora da Heloísa. Do Miguel eu acredito que não. Não que eu me recorde. Mas agora da Heloísa eu passei por isso também. Porque eu lembro que lá na amamentação do Miguel foi uma amamentação muito traumática pra mim. Né? Lá no Miguel eu tive mastite, eu tive que colocar um dreno, foi um processo bem difícil, assim. E aí, ele amamentou 1 mês, parou, depois eu tive uma suspeita de câncer por infecção, por conta da amamentação, porque ficou ali um nódulo, porque o médico me liberou sem ter fechado a cicatriz, foi uma loucura. E na amamentação da Heloísa, eu passei a amamentação toda me preparando pra amamentação dela. Tô preparada. E quando ela nasceu, eu pensei, estou preparada. Só que aí começou os perrengues da amamentação, né? E num lado do seio, ela amou super bem, pegou super bem, mas no outro lado, começou a doer mais. Na segunda noite, cansada, deitei pra dar mamar, ela pegou errado, fez um machucado, bem no mesmo lado do peito que foi o problema do Miguel. E aí ali, parecia que tava tudo acontecendo de volta, então foi muito difícil. Tinha vezes que a gente saía, lembro que eu fui visitar um parente meu nesse meio ali, e eu só queria chorar, só queria ir embora, eu não queria estar ali, porque era difícil amamentar, porque doía, E daí, a Heloísa nasceu bem na semana do aniversário do Miguel. E aí ele queria sair. Né? Ela nasceu 2 dias antes do aniversário dele, ela dia 6 e dia 9. E aí, sabe, foi um processo difícil, então, assim, por essa questão. E não tinha onde a gente pesquisar. Não. Graças a Deus eu tive um marido sensacional que tava comigo nesse processo, né? Eu tava trabalhando em casa, então ele pôde me ajudar em tudo, né? Então, nas madrugadas que a Heloísa estava lá no peito, né? E eu sempre, e na da Heloísa eu fiquei sempre de pé, sentada, nunca fiquei deitada pra dar mamar pra ela, pensando numa rotina e tal.
E aí o André vira e falava, coloca aí uma série. Pra mim, Bianca, a válvula de escape é uma série. Então ele me apoiava nisso, que é eu tive um apoio muito bom, assim. Tanto que se eu não tivesse esse apoio, sem dúvida eu teria dado uma depressão muito fácil por conta de um histórico lá atrás, que foi da amamentação do Miguel. Foi um mês de perrengue na amamentação. Na verdade, era só um machucadinho de um lado que não cicatrizava, só um. E depois a Cibele, consultora de amamentação, me salvou, fez uma laser e pronto, se resolveu em 2 dias ali o problema. Mas essa questão, e eu não tinha onde pesquisar, você não tem o que eu vou fazer agora? Como que cura isso? Tá, é um baby blues, já sei que é, mas e agora? Né? Qual que é o próximo passo? E como que a mulher se entende nessa situação, né? Porque a criança eu entendi, tendo 2 filhos, né? Que até os 10 meses da criança é perfeito, né? A criança, no máximo, uma cólica, mas a criança só fica deitada. Não tem, o problema é eles grandes, né? Não o problema, mas o mais é o trabalhoso, né? Mas, e a mãe? Como que, aonde ela vai pesquisar? Como que ela faz? E ver esse processo tão dolorido, né? Muito. Você falou de um ponto muito importante, a rede de apoio, né? Claro, a gente tá falando aqui, né, no geral, a gente sabe que muitas mulheres, às vezes, não têm essa rede de apoio. Muitas, a maioria, né? Sim. Mas pra gente, eu sempre falo isso, pra uma mãe que é solo, claro, vai dar muito mais trabalho, porque ela não tem com quem contar naquele momento. Então, é por isso que os recursos, eles precisam vir de uma maneira que essa mãe entenda que ela precisa de um tempo pra ela. Sim. Pode acontecer o que aconteça, ela tem que ter esse tempo. Ah, mas eu não consigo, eu sou sozinha. Então ela vai precisar se organizar mais pra ter esse tempo pra ela, né? E não só as mães sozinhas, né? Porque tem maridos que não são presentes também. A gente tem esse número que eu acho que eu vou dizer que é maior ainda, né? De homens que são ali em casa, mas não fazem o papel dessa presença. Às vezes porque não sabem que precisam, né? Porque a gente tem um grande número de homens desinformados dessa realidade e outros que não querem estar presentes, né? E aí a mãe fica nesse estado de que ela não tem, né? Eu lembro de uma amiga minha, ela tá na residência obstétrica, e aí ela ganhou um bebezinho, e aí ela postou uma lista que ela preparou para os 7 primeiros dias dela com a bebê. E eu achei sensacional aquela dica que ela postou. Então, ela preparou não sei se foi 7 ou se foi 15 dias, assim. A partir do primeiro dia pós-parto, que ela colocou no primeiro dia que a bebê nascesse, ela ia tomar banho de 1 hora escutando uma playlist favorita. No segundo dia, ela ia pedir um lanche que ela gostava muito de comer, que ela não pôde comer na gestação. Acho que foram 15 dias. Ela preparou 15 dias, uma lista que ela faria dia após dia de coisas pra ela. Vou fazer a unha no tal dia, sabe? E aí eu achei tão incrível aquilo. E ela falando justamente sobre isso, sobre essa dificuldade que não precisa ser tão difícil assim, né? Que a gente pode trazer essas estratégias antes pra gente não sofrer tanto, né? Sim, você falou também desse ponto, né? A rede de apoio da mulher, o homem, quando ele não quer participar ou quando ele não participa porque simplesmente ele acha que é a mãe que tem que fazer, só a mãe que, né, sabe trocar fralda. Muitas vezes a mulher não dá esse espaço pro homem. Muitas vezes ela não chama pra participar. É igual você, tem 2 filhos. Quando a Heloísa nasceu, o que você precisava fazer com o Miguel? Que ele participasse daquele envolvimento com a irmã para que esse vínculo fosse criado, né? Então ele, pega uma roupinha pra mamãe, vamos me ajudar. Quando você cria esse gatilho do pertencimento, né, da família como um contexto geral, o homem, ele se sente pertencente daquela família, criando o vínculo com aquele bebê, sem precisar da imposição da mulher que ele tem que fazer. A gente tem que parar de falar para as pessoas e pro geral, né, para os homens, que pai é obrigação. O homem, ele não tem obrigação de nada e nem a mulher. Ninguém é obrigado a nada. Eu sempre falo isso. Ninguém é obrigado a estar ali. A gente tem a responsabilidade sobre aquela criança. Ótimo. Isso a gente, né, são 2 coisas diferentes. Mas quando eu falo que o homem e a mulher, eles são um time em prol da educação daquela criança, a obrigação sai de lado. E a gente cria todo esse contexto familiar, que é o que eu trago para as mulheres. As mulheres falam, mas ele não participa, ele não quer, eu tenho que ficar falando o que ele tem que fazer. A gente tem mania de mandar, de pedir o tempo todo, de dizer como tem que ser feito, e a gente não abre esse espaço para o homem.
Sim, a maioria das vezes, né? Porque a gente tá movida por algo de que nós precisamos ser melhores que eles, e aí é uma disputa dentro de casa. Não um time, né? Como você falou, não tem termo melhor, como se fosse um time mesmo, né? Não existe esse olhar para o homem. E a gente precisa entender que da mesma forma que nós fomos educados, eles também foram. Então, se eles cresceram escutando que a mulher que troca a fralda, qual que foi a educação que ele recebeu, é isso que ele vai trazer pra gente, né? Exatamente. Então, quando eu falo para as minhas alunas, porque eu recebo muitas mensagens de Bia, ele não respeita o tempo de abstinência. Porque talvez na educação sexual dele, ele não soube, ele não escutou que a mulher vai ter tempos que não vai poder ter relação, ele não aprendeu sobre abstinência dentro do matrimônio. Né? E como que a gente quer cobrar dele algo tão alto que ele não sabe? E aí a gente se defende, né? Então a gente não se deixa ser cuidada muitas vezes pelo nosso marido, né? E ataca, né? O tempo todo. Esse ataque que as mulheres têm diariamente, né? Falando sobre o meu marido não me ajuda, ele não sabe fazer, eu não quero que ele faça também, né? Então tudo vira um ataque. A gente não se comunica dentro do nosso lar. Né? Então é isso que a gente precisa aprender, a organizar o que precisa ser organizado de fato na comunicação, nas tarefas diárias, e o que a gente pode fazer para que esse homem entenda que ele faz parte daquele contexto como pai, como marido, e que ele também tem responsabilidade sobre todas as tarefas para que aquele lar funcione. Sim. Qual é o papel dele? Então, eu não gosto de chamar mentoria, né? Eu falo que são recursos que eu ofereço para as famílias. E um dos grandes pilares é o verdadeiro papel dos pais. Inclusive, eu tenho isso como título lá de um grande pilar. Porque esse entendimento do que eu estou fazendo em prol da educação de uma criança precisa estar envolvido com o relacionamento do casamento e o individual. Por isso o autocuidado e o autoconhecimento. A gente precisa se entender nesse mundo da parentalidade. O que eu preciso fazer com o meu filho? Como eu posso educar essa criança? Como eu vou me relacionar dentro de casa? A criança de 0 a 7 anos, ela só age por imitação. Ela vai agir por imitação, vendo que o que os pais estão fazendo como exemplo é o espelho. Não tem como ser diferente. Porque ela não tem outra referência, ela tem referência dos pais. Depois ela vai para o mundo e vai se entender como um ser individual, que ela vai poder ter as escolhas e outras pessoas vão se tornar referência para ela. Mas por enquanto são aqueles pais. Então a fertilidade vem daí, o feminino vem daí, da comunicação, essa falta de conexão entre os casais, realmente, do que eu estou fazendo. Né? A gente está sendo consumido, né? Pelo mundo, pelo trabalho, por estudar, e aí ter filhos, a família vira algo tão automático, né? Não se estuda mais sobre educação de filhos, não estuda mais sobre como é ser um bom homem, como é ser uma boa mulher, né? Quais são os meus deveres dentro dessa casa, dentro dessa família, né? Eu lembro de uma das moças que eu entrevistei, e a gente falava sobre o MVV, que é Missão, Visão e Valores, que toda empresa tem. Sim. Né? Toda empresa tem o MVV. E olha só que intenso isso. Missão, visão e valores. Uma família precisa ter também. Qual que é a missão? Qual é a visão? Qual que é o nosso objetivo? Quais são os valores dessa família? Né? Isso não se constrói mais. Não é construído. Hoje a gente faz homeschool, você sabe? Né? E eu lembro que quando a gente foi decidir por isso, a gente já veio falando, graças a Deus eu tive acesso à informação, ao homeschool, desde quando o Miguel tava com 2 aninhos. Então, quando se tornou algo de a gente pensar que a gente iria fazer isso, eu tava acompanhando o pessoal e esse pessoal falou assim, olha, primeira coisa, por quê? Você precisa ter a sua lista. E aí sentou eu e o André e fomos nós fazer a nossa lista. Tem uma lista de 20 motivos. É por isso, não é para as pessoas saberem, mas é para que quando eu pense, nossa, aquilo dali é muito bom. Mas é isso aqui é por causa disso que nós decidimos fazer o homeschool. Né? Então, olha que legal. Tem que ter um MVV na família, né? Tem, com certeza. Tem que ter. Como que o lar, ele é como se fosse uma empresa, né? Exato. Ele tem a parte da finança, ele tem a parte da organização. Então, é como se fosse uma empresa. Mas a gente chama de lar. Exato. Né? Então, a gente precisa fazer com que funcione. E muito do que a gente coloca ali, eu preciso fazer com que esse lar funcione, o que a mulher faz? A mulher se coloca no papel da liderança o tempo todo, porque ela tem que cuidar da casa, dos filhos, do marido, e ela? Como que ela cuida dela? O que eu posso fazer para ajudar essa mulher a cuidar dela mesma, né?
E para que ela tenha esse entendimento de que ela precisa desse espaço. Hoje a gente estava falando sobre isso, né? As mulheres, elas são intituladas como guerreiras, que ficam o tempo todo lutando. Lutando pelo quê, gente? Vai pra batalha onde? Vai guerrear com quem? Com quem que eu tô guerreando na minha vida, né? Eu não preciso ser a mulher guerreira, a mulher que vai pra guerra, que luta, que tá o tempo todo com o escudo, se defendendo do que pode vir, né? O que o marido falou, o que o marido atacou. Então, quando a gente coloca o feminino dentro de casa, o que a gente precisa fazer, a gente não tá falando de submissão, a gente não tá falando da mulher aceitar tudo que um homem fala, muito pelo contrário. É o autocuidado feminino, é a comunicação dessa mulher, é onde essa mulher quer estar como mãe, na parte materna, mas também como mulher, como esposa, como filha, como amiga, né? É muito importante esse resgate da essência verdadeira dela mesma, para que ela esteja bem e depois ela possa cuidar do outro. Exatamente, porque quando a gente vê as ondas do feminismo, quando a gente vê revolução sexual, a mulher ela não se posicionou como um posicionamento feminina. Sim. Não foi um posicionamento de mulher, ela teve que vestir uma couraça masculina para poder dizer que agora nós somos iguais, né? E não é isso que nós precisamos. A gente precisa levantar uma nova geração de mulheres que lutam por ser mulher. E aí a gente pode ver, né? Vamos pensar em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Quando a gente traz isso para a família, para dentro da família, a gente pode falar em Deus como se for representação, o pai da família, né? O Filho, Jesus como os filhos, e a mulher como Espírito Santo. O Espírito Santo influencia, Espírito Santo traz ordem, Espírito Santo traz os dons, Espírito Santo impulsiona. Esse é o nosso papel. Exatamente. Né? De educação, de influência. E vamos combinar, né? Qual que é o marido que só manda na mulher, né? Hoje a gente sabe influenciar muito bem, né? É claro que tem muitas realidades, né? Que não são assim, que sofrem, né? A gente não tá falando dessa situação. Mas uma família estruturada, a mulher tem o seu poder de influência. Com certeza. Tem o seu poder, e às vezes a mulher não enxerga esse tipo de coisa. Né? E a gente tem que perceber que quando a gente não tá bem, o nosso lar não tá bem. Exatamente. Porque o feminino, ele tem esse poder, né? Ele tem esse poder de transformar tudo, né? Ou de ser um furacão. De levar pro bem ou de levar pro mal. A mulher, ela tem esse poder, porque isso tá na gente, a gente é o todo, né? É o maternar, é o que o filho vem da gente, né? Vem da mulher. Não tem como ser diferente. A gente vai parir, vai gestar, vai amamentar. Então, tudo isso faz com que a gente se coloque nesse lugar o tempo todo. Não tem como negar algo que é nosso por essência, né? Exatamente. Pode bater o pé, pode espernear, é a nossa essência e não vai mudar. Então, a fertilidade vem daí. A fertilidade vem desse feminino, vem dessa comunicação feminina, vem dessa mulher que se cuida, né? Eu não tô falando de estética, de beleza, de maquiagem, de roupa, nada disso. Eu tô falando da essência dessa mulher. Onde está a essência feminina? Exato. Né? Onde que tá a sua essência para dentro daquele lar? Então, eu sempre repito para as mães, primeiro você, depois o seu filho. É muito difícil, né? Sim. A gente se colocar nesse lugar. Primeiro ainda mais na loucura, né? De que, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? E no dia a dia, e no dente nascendo, e na fralda que tem que comprar, e o trabalho acontecendo, né? Eu lembro que quando o Miguel nasceu, quando ele tava com 4, 5 meses, eu voltei da licença, e aí eu voltei a trabalhar. Na época a gente não tinha carro, então a gente morava longe. Eu não dei conta. Não dei conta de trabalhar com ele. Porque eu pensava, meu Deus, eu tô acabando comigo. Eu tava acabando comigo. Porque eu chegava, eu não aproveitava ele. Eu chegava em casa tão exausta que eu não tinha coragem pra nada. Não tinha coragem de fazer uma comida direito. Não queria. E aí eu pensei, não, eu preciso parar. Eu preciso respirar, eu preciso viver. Porque se eu não estiver bem, nada vai bem nessa casa. É isso. Né? Se eu não estiver bem, não adianta, tô trabalhando. Mas não adianta estar trabalhando e tá acabando com tudo que tem aqui dentro. E aí foi quando eu decidi parar de trabalhar pra voltar pra casa, parar de trabalhar fora, né? Porque eu nunca parei de trabalhar dentro de casa. Sim. Mães que trabalham dentro de casa e fora trabalham iguais, porque o trabalho é... Às vezes até muda, né? Sim. Até aumenta, na verdade. Até aumenta o nosso trabalho. E é isso. Nuna, tem uma história, assim, que você diz, que você viveu dentro das mentorias, que você acha que vale a pena compartilhar com a gente? Sim. Teve uma mãe que me procurou assim,
Fernanda, eu quero tirar a chupeta. Eu tô grávida de 11 semanas da minha segunda filha, né? Já tinha um menino de 2 anos. E eu quero tirar a chupeta, mamadeira e fralda antes da minha filha nascer. Eita. Ela me procurou por isso. E eu falei assim, olha, primeira coisa, não é sobre a gente tirar a chupeta, a fralda, a mamadeira, né? Porque ela queria que essa parte já fosse resolvida e que o filho já evoluísse, né? Pra crescer, porque a chegada de um novo bebê, né? Em 7 meses, né? Sim, poderia atrasar tudo, né? Nessa questão. Não existe atraso quando a gente fala de um desfraude ou de tirar uma chupeta ou de tirar uma mamadeira. A criança, ela dá sinais de prontidão pra tudo. De maturidade, inclusive, não é uma maturidade sólida, que a gente tá falando de crianças. Então, a primeira coisa que eu perguntei pra ela foi como ela lidava com o choro. Como que você lida com o choro do seu filho? Te incomoda? Me incomoda muito, fico muito estressada, eu não tenho paciência, eu não sei lidar. Como que o seu marido lida com o choro? Como que vai ser todas as noites quando seu filho pedir a chupeta ou pedir a mamadeira e você tiver que lidar com isso? Então, eu preciso que essa mãe enxergue como que é o dia dela, como que ela desenha um dia perfeito na vida dela. Ela precisa ter esse campo de visualização, porque é ali que ela vai me dizer quais são as dores dela real. Sim. A dor da rotina, a dor de colocar um ritmo na vida dela, de ter um autocuidado. É ali que ela desenha tudo o que ela queria fazer. Então, a chupeta, a mamadeira, a fralda, são os últimos elementos que ela poderia pensar. Eu não posso tratar somente a causa daquilo que ela quer. Eu preciso da origem. E o que a gente faz, o que a gente faz quando a gente vai, né? Com uma criança, por exemplo, a criança é muito agitada, não para. Eu olho só a pontinha, né? Do iceberg. Eu não olho o profundo, a origem, o que eu preciso tratar de verdade. Por que aquela criança tá passando por aquilo? Então, eu fiz vários questionamentos com ela. E no final de todo o processo, quando ela já tinha entendido que o desfraude não é dessa maneira, que tirar simplesmente a chupeta e a mamadeira não ia resolver o que ela queria na cabeça dela. Não era a solução, né? A criação de vínculo, a conexão, a presença, a paciência, o amor que ela tem que construir para daí trabalhar dessa forma, de uma maneira integrativa com a criança, de fato. Ela entendeu que faz diferença eu saber lidar com o choro. Porque o choro, o que envolve o choro? Lida com a nossa criança. Sim. Muitas vezes não tiveram paciência com você. E aí, como que você vai lidar? Como que você vai transpor isso pro seu filho? Né? A minha mãe não tinha paciência comigo, então eu também não vou ter com meu filho. Isso tá no teu inconsciente. Você tem que, o tempo todo, resgatar isso em você para que você replique pro seu filho de uma maneira diferente, que você tire a parte ruim. Você não quer que o seu filho... Você não quer não ter paciência com o seu filho naquele momento. Você quer ser uma mãe que acolhe, uma mãe que compreende as fases de desenvolvimento da criança, entende as necessidades dela, emocionais, que é o que muitas vezes a gente esquece, que a criança, ela precisa disso. Ela precisa de necessidade emocional atendida. E a gente só quer fazer o todo. E o todo, muitas vezes, não cria conexão. Então, o que falta para essa mãe? A conexão com esse filho. Não é só eu tirar uma chupeta. O que tá acontecendo, né? Essa semana que eu tava partilhando com você, a Luísa tá com os dentes nascendo, e ela tá num nível de estresse, assim, ó. Que o André chegar perto, ela fica doida. Pecado. Ela fica tudo estresse, ela só quer colo. E aí a gente foi 3 dias, assim, sem dormir, e aí o André, e ela fazendo birra, de querer se jogar. E aí o André falou, não tem o que fazer, né? Tem que ter paciência, porque é uma fase. Pega no colo, dá um abraço, dá um carinho. Não tem o que a gente fazer, porque deve estar doendo pra caramba esses dentes, porque às vezes ela coloca a mão na boca, sabe? Ela coloca a mão na boca, assim, começa a gritar, tá muito irritada. E é sobre isso, né? Ela tá com quanto mesmo? Ela tá com 1 e 6. 1 ano e 6. E aí eu partindo com uma amiga ontem, ela, meu Deus, eu não consigo deixar ela chorando. Eu falei, gente, não tem o que fazer. Ela tá chorando porque tá com dor, eu já dei o remédio, já tô ali junto, já tá no colo, a gente tem que esperar. Hoje eu lido muito bem com o choro. Hoje eu não tenho problemas de tipo, nossa, vou ficar irritada, não pode chorar. Hoje eu lido bem, assim, não tenho problema, tá? Eu atendi todas as necessidades, não tá com dor, não tá com fome, não tá com a fralda suja, não tá sentindo dor, então vai fazer bem pro pulmão chorar.
Então eu deixo chorar, faço um abraço ali um pouco. Porque é importante entender e respeitar, né? Então é uma semana que eu não fiz rotina de sono, né? E daí se a gente vai ver consultoras de sono, por exemplo. Não, Deus o livre não fazer. É uma semana que eu não fiz rotina de sono. Eu deixei ela viver esse processo, né? É importante a gente respeitar esse tempo. Tanto para eles, quanto pra gente também, né? Porque se a gente vai ficar muito fissurado nessa questão de que, meu Deus, tá fugindo da rotina, meu Deus, tá tudo errado, tá me acomodando. A gente pira também, né? Muito. E, além de tudo, como é que você vai atender uma dor de dente se você não sabe que a criança precisa de colo, por exemplo? As mães, o que elas fazem? Eu já dei de tudo, mas não dá o principal. Não dá o colo naquele momento. E às vezes não é isso que a criança tá pedindo. Ela não tá pedindo mais nada, ela só quer que você acolha. Ela só quer um colo. Isso. As birras, né, que você falou, a parte de birra. Eu também não falo birra, né? Porque eu acho que birra, terrible two, todos esses termos foram criados para que a gente tivesse dando voz a algo que essas crianças estão passando, mas de uma maneira ruim. Entendi. Então, as pessoas falam birra. Aí, o que vem na tua cabeça? Uma criança se jogando no chão, chorando, eu desesperada, sem saber o que fazer, todo mundo me olhando. E o que você vai fazer agora? Você é mãe, acolhe, ou resolve, bate, ou né? briga, grita. Ou briga, grita. E todo mundo fica esperando pra ver a reação da mãe. Você já notou? Sim, isso quando tem uma criança? Porque alguém tem que resolver, né? Cadê a mãe das crianças? A gente já escuta. Exato, e a gente chama de birra. Não existe um outro termo ainda que seja, né, em prol de ser algo do bem, mas eu chamo de fase de desenvolvimento, porque é o que a criança está passando. Então, com 3 anos de idade, uma criança ela ainda está se entendendo como um ser individual no mundo. Então, como que eu olhando para uma criança de 3 anos de idade, passando por essa cena, o que eu tenho que fazer? Né? Como é que eu me comunico com essa criança? Será que realmente eu tô, né, me comunicando da maneira certa, falando o que tem que ser dito, né? Para uma criança de 3 anos que não tem o córtex pré-frontal ainda, né? Para quem não sabe, é a parte que faz com que a gente pense racionalmente, que só se desenvolve e amadurece com 25 anos. Olha Imagina só. que uma criança de 1 ano e meio, por exemplo, como que ela vai externalizar o que ela tá sentindo de dor no dente? Ela vai se irritar, ela vai chorar, porque ela não tem o cérebro ainda totalmente desenvolvido, né? Então, tudo isso, né, nos atendimentos, eu sempre falo para as mães, a comunicação em primeiro lugar. Só que para você se comunicar, Bia, você tem que estar bem. Sim. E existem alguns recursos que eu falo, pausa positiva, sai de cena, entrega pro pai, entrega pra sua rede de apoio e sai. Porque você vai perder a paciência, o que vai vir na sua cabeça? Culpa. Sim, que eu tô fazendo errado. E a culpa o que é? Nada mais é do que julgamento e competição nesse mundo da maternidade. O que é culpa? É alguém que julga que eu não sou uma boa mãe e eu me sinto assim, eu não me sinto capaz. E a competição de eu querer ser melhor do que ela, porque ela grita com o filho dela e eu não. Então eu me sinto culpada. Que é o que muito acontece muito, né? Porque a gente vê hoje as mães de Instagram e aí, uau, olha, ela faz isso, ela faz daquele jeito. E aí a gente fica se cobrando pra fazer igual, né? Exatamente. A falta de paciência vem de um lugar de gatilhos que foram despertados muito antes e com muitas outras coisas que estão acontecendo ao redor para que aquela mãe se sinta assim. Então, o tempo todo ela só grita. Ela só sabe gritar, mas o que tá acontecendo? Eu preciso olhar para essa pessoa. Ela tá vivendo por um momento, passando por alguma coisa que eu não sei o que é. Então, eu preciso resgatar essa pessoa. Ela tem que ter esse autoconhecimento. Ela tem que se entender nesse lugar. Qual que é o meu papel como mãe? O que eu preciso fazer para esse ser humano se desenvolver? Né? Dentro de uma educação respeitosa e que respeite os outros. O que eu tenho que fazer? Então, trabalhar com o choro, trabalhar com essa falta de paciência, com essa comunicação, envolve tudo isso. Que legal. É um mundo de descoberta, né? Muito. Que a gente precisa passar, assim, esse autoconhecimento materno, antes de materno, quanto mulher, né? Qual é a minha posição dentro dessa casa? Voltando lá no início, quando a gente tava falando, porque se a gente não sabe lidar com a gente, como que a gente vai saber lidar com a criança? Exatamente. E teve uma pessoa que falou assim pra mim, mas eu apanhei e não morri. A minha mãe me batia e eu tô aqui viva. Tudo bem? Mas olha os traumas que você tem hoje, né? E tem gente que fala, não, eu não tenho trauma nenhum. Aí você vai ver, a pessoa, ela tá totalmente depressiva, ela toma medicamento por aquilo, por justamente ela não saber lidar com as situações da vida, ela tá o tempo todo em estado de defesa, de agressividade, de tudo. Por quê? Porque ela viveu isso.
ela não sabe externalizar de outra forma, então ela replica pro filho. E o fluxo familiar vai acontecendo, vai se repetindo. E aí que tá a questão que a gente não estuda, que eu falo que as pessoas não estudam mais sobre filhos, porque isso é uma questão, a pessoa ela age desse jeito, ela não sabe disso, ela não reconhece isso quanto um problema. Eu tenho uma pessoa que não reconhece que o que ela passou na vida dela causa bloqueios e problemas hoje na vida dela. E são coisas claras que a gente de fora vê, olha, isso é por conta daquilo que aconteceu. Né? Olha, ele tá fazendo dessa forma aqui, porque lá atrás faltou tal pessoa na vida dele. Exatamente. Só que a pessoa não reconhece, e aqui é um ponto, porque se a pessoa não reconhece isso, se ela não olha para esse ponto dela, ela não vai saber melhorar e ela nunca vai conseguir melhorar, porque aquele ponto sempre vai estar ali incomodando. Então, eu sempre falo para as meninas, a gente precisa reconhecer esses pontos. Tem uma frase de Santo Agostinho que ele fala, quando a gente vai estudar temperamentos, que ele fala, conheça-te, aceita-te e supera-te. E quando eu entrei nesse processo de conhecimento, em relação aos temperamentos, linguagem do amor, o meu temperamento é um temperamento de sanguínea e colérica. Então, eu sou muito explosiva. Muito explosiva. Eu tenho os dois temperamentos mais quentes, mais expansivos que tem. Eu sou os dois juntos, né? Então, eu entendo que tem momentos que eu vou falar sem pensar. Só que pra mim, antes, falar sem pensar, e quando eu escutava alguém falar, você fala sem pensar, era uma ofensa pra mim. Sim. Era uma ofensa, porque como assim eu vou falar sem pensar? Hoje, quando eu entendo isso, é uma questão do meu temperamento. Beleza, agora deixa eu me conhecer, entendi, é do meu temperamento. Tá, então agora deixa eu me aceitar, porque isso sou eu. Eu sou assim. É a tua essência. É a minha essência. É dessa forma que eu reajo. Tá, mas e o ponto final? Agora eu vou me superar. Se eu penso, se eu sempre vou falar sem pensar, eu preciso criar estratégias pra isso. Eu preciso talvez estudar mais sobre isso pra ver qual é a forma que eu vou lidar com isso. Mas eu tenho que reconhecer, né, quem eu sou. E quando a pessoa não reconhece, Nanda, você já pegou alguma mentoria que você vê um monte de problema e aí você fala qual é a solução, mas a pessoa fala, não, eu não sou isso. Já aconteceu? É que assim, não se reconhecer? Tem muitas questões, né? Quando a gente traz, por exemplo, a questão da criança interior, de tudo que a pessoa viveu na infância, questões familiares, né? Tudo que eu trago nos atendimentos não é um bloco fechado, não é um método que vai ser aplicado e a pessoa, nossa, é uma fórmula mágica. Sim. Não, ela precisa ter esse entendimento, né? Teve uma mãe que ela falou pra mim assim, ela tinha filhas gêmeas, né, de 2 anos e pouco na época, eu acho. E ela falou assim, Fernanda, elas ficam o tempo todo puxando o cabelo uma da outra, mordendo, batendo, o tempo todo. Quando tem irmão, a gente sabe que isso é normal acontecer, desde que, né, não esteja ali extrapolando diariamente todo o tempo acontecendo. Claro, briga entre irmãos sempre vai existir. Mas ela falou uma coisa pra mim assim, nos teus atendimentos você fez eu perceber uma coisa que eu nunca tinha percebido. Eu nunca comparei as minhas filhas, mas eu nunca aproximei elas. Então, por que ela falou isso, né? Porque ao invés dela incentivar o carinho entre as duas, né? Como elas estavam disputando atenção. Quando tem briga entre irmãos, é disputa de atenção dos pais. Como é que tá essa família? O que essa família tá criando de momentos, de memórias afetivas com essas duas crianças, né? O que elas estão fazendo juntas com os pais? E outra, quando tem irmãos, existe um momento individual de cada um. Existe um momento só do pai com aquele filho, só da mãe e com o outro, individual. Porque as crianças, elas precisam encher o potinho delas de amor, que a gente fala, né? Então, quando ela tá com o potinho muito vazio, o que a gente precisa fazer para preencher? Mas não é preencher, socar de coisa e falar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, não é isso. São momentos e tempo de qualidade com aquela criança. Muitas vezes os pais passam 24 horas ali, 12 horas do dia trabalhando, mas às vezes 10 minutos com aquela criança, sem o celular, se conectando verdadeiramente com ela, é o que vai fazer a diferença na vida daquela criança, é o que vai encher um pouquinho mais o potinho dela. Então, quando existe essa briga entre irmãos, a gente tem que olhar para isso e falar, é disputa de atenção. Eu preciso aproximar. Então, um carinho antes de dormir. Elas dormiam juntas, mamavam juntas, iam pra escola juntas, na sala juntas, tudo junto. Então, como que eu aproximo essas duas crianças para elas que elas criem? São seres individuais, né?
totalmente diferentes. Aí entra a questão de temperamentos e tipos constitucionais, que eu chamo, né? Os temperamentos, eles só aparecem para uma criança lá pela adolescência, quando ela tá saindo da fase do Rubicão, que a gente chama que é dos 9 anos, e depois lá na adolescência vai aparecer os verdadeiros temperamentos dela, né? Então, antes disso, a gente chama de tipos constitucionais. O que essa criança, né, de primeiro e segundo setênio, porque a nossa vida é dividida em setênios, a cada 7 anos nós passamos por várias fases, isso é chamado na biografia humana, e a gente entende que tipos constitucionais, nós somos classificados por aqueles tipos, né? Não que seja que consiste em ser uma coisa só. Eu posso ser um pouquinho de cada, mas eu tenho em mim exacerbado só aquele tipo constitucional para que eu possa trabalhar essa essência da criança, o que ela é de fato. E aí é que entra essa parte dos pais. Os pais precisam equilibrar. Nós somos referências dos nossos filhos. A gente precisa estar o tempo todo olhando para o que eles precisam, né? E o que a gente precisa também. Só que aí, nesse conjunto, vira uma bagunça. Eu não sei como lidar, eu não sei como falar, eu não sei... E aí ninguém estuda para ser pai e mãe. Mas a gente precisa estudar. Precisa. Antes, né? Muito. Antes de tudo, antes de a gente ter o primeiro filho. Quando a gente entende a nossa vocação quanto casal... A gente já tem que começar a se preparar para o casamento, se preparar para como lidar com o marido, como lidar com a esposa. Hoje a gente... Eu lembro que quando eu fui fazer lá o meu curso de noivos, né? A gente foi estudar sobre isso e a gente falava, nossa, como que é lá no matrimônio, né? As pessoas reclamam tanto de estar casados, mas o que acontece que elas reclamam tanto? Por que antes de casar todo mundo quer casar e depois todo mundo quer se separar, né? Que a gente escuta muito isso também, né? É esse estudo, né? E aí depois sobre os filhos, como que a gente educa filhos, o povo tá ligado muito no automático mesmo. Muito no automático. Tá faltando a gente olhar para os nossos filhos com mais presença, mais conexão. Tá faltando a gente deixar um pouco o celular de lado. E parar de olhar que a tecnologia avançou e que a tecnologia tá na vida presente das pessoas, mas a gente esquece do brincar livre pra criança, do contato com a natureza, da parte que a criança tem que ser criança. A gente esquece disso. Então, eu tô fazendo tudo, tô fazendo o meu melhor. Tudo bem, nós vamos fazer dentro da sua possibilidade, mas o que mais você pode oferecer? Um pouquinho além daquilo que você faz dentro do seu possível, para que você evolua cada dia como ser humano, sendo pai e mãe, sem precisar punir, chantagear, bater, fazer coisas que a gente não quer que o nosso filho replique na vida. Né? Que a gente quer ensinar sobre o respeito e sobre outras questões, como se relacionar com o mundo, com ele mesmo e com o mundo. Sim. Né? É um limite que a gente dá na educação, mas é um limite com amor. É um limite que a gente precisa entender até que ponto eu posso ser uma pessoa, né, uma mãe autoritária para o meu filho e uma mãe permissiva. Não é nenhum dos dois. É deixar, é firme e gentil, né? É eu ser firme. Isso, né? A gente conseguir entender esse processo. Você fez uma sequência de stories essa semana, até tirei print de tudo pra mim ler aquela sequência, porque é muito bacana. Sobre respeitar e entender esse tempo, né? Porque quando o pai e a mãe, ele começa a entender todo esse processo, a gente vê que a importância disso que você tá falando, né? Do brincar, a importância do tempo livre, a importância da vivência entre os pais. Hoje eu vejo tantas famílias que chegam em casa e daí no máximo ele já tem a TV junto, ou tá indo pro restaurante porque um tá obrigado com o outro, e aí tem que ir, mas aí a criança já dá o celular, pelo amor de Deus, pra essa criança falar, não encher o saco aqui. Eu vi uma publicação, uns stories de uma pessoa, não sei se você conhece a Deia Yutiba. Não A Dea, ela tem, acho que 7 filhos. 6 filhos, eu acho, vivos. E eu acho que ela já teve mais de 10 gestações. Nossa. E, ela teve várias percas. Ela teve uma agora recentemente de volta. E aí perguntaram pra ela assim, como você faz com todas essas crianças num restaurante? Né? Porque hoje, o que a gente faz? Não faço, me descabelo. Ela falou, dou comida? Sim, tô comida no restaurante, né? E é difícil. Ontem, por exemplo, a gente foi num lugar com as crianças e tinham mais crianças. E o que a gente faz? É criança. A gente tem duas opções, ou a gente tá na hora de dar comida, então vamos todo mundo comer, a gente tá aqui pra comer. E na hora de brincar, a gente se reveza, vai brincar com um, vai brincar com o outro, né? É claro que nós pais precisamos ter nossos momentos a dois também.
né? No momento que a gente vai no restaurante também, a gente vai só ficar sentada. Sim, exatamente. É importante a gente viver esse momento, tanto o nosso momento íntimo, só eu, mulher, como me cuidar, fazer o cabelo, me arrumar, enfim, viver o meu momento, né? E eu, como colérica, é muito importante meus momentos sozinhas. E isso é muito importante de cada temperamento também, né? É importante o nosso momento, eu e meu esposo, pra gente fazer o que a gente gosta, pra gente escutar uma música, pra gente assistir, pra gente só comer junto, mas ter o nosso momento e construir esse momento com os filhos e respeitar todo esse processo, né? Tem uma amiga que falou assim, ó, conhecer, né? Sim, muito, mas existe um caminho, só que é um passo de cada vez. Exato. Né? Lembra, a gente tava falando do caminho, tudo? É um passo de cada vez, é um pouquinho a cada dia. Não é sobre perfeição. Não. Eu preciso ser uma pessoa feliz na vida. Felicidade não é ser, né? Eu costumo falar, é estar. Porque é estado de espírito. Hoje eu tô feliz, amanhã eu tô triste. Tá, e tá tudo bem. Não é sobre ter coisas, e sim sobre o que você está fazendo. É atuação no mundo, né? Eu sempre falo, nós somos seres trimembrados. Nós somos pensar, agir e querer. Se a gente fica só no pensamento e não executa, é como se as nossas pernas estivessem paradas e a gente não consegue caminhar, porque a gente só tá no pensamento, a gente não coloca na ação. Nós somos seres em movimento, nosso corpo tá em movimento, é um fluido o tempo todo. Nosso sangue correndo pelas veias, a gente toma água, é vital. A gente precisa do movimento para viver, para fazer as coisas, colocar as coisas que a gente quer no mundo. Sim. Mas a gente tem que respeitar o nosso limite. Qual é a hora de recuar? Qual é a hora que eu não tô dando conta? Eu não tô dando conta, alguém pode me ajudar aqui, por favor? Levanta a mão, tá ruim, tô passando por um momento difícil, eu tô triste, eu tô mal. E você saber reconhecer. E quando você errar com seu filho ou errar com outra pessoa, você também falar, tá tudo bem, você não tá passando por um momento bom. Você tá num momento ruim, então se abrace, se respeite, se recolha. Faça com que você olhe para aquilo e pense, amanhã eu vou ser melhor. O que não dá é a gente repetir os mesmos... É no erro que vem o aprendizado. Quando a gente tem um problema, a gente tem que focar na solução, mas é ali que é a oportunidade da gente evoluir. A gente não vai evoluir estando tudo só bonzinho, tudo bem, tudo ótimo. A gente precisa dos conflitos na vida. Então, quando você fala de um casal que precisa sair, que um casal precisa de um momento só deles, sim, precisa. Porque maternar e paternar, ótimo, mas ninguém é pai e mãe 24 horas. Sim. Ninguém tem que ser pai e mãe 24 horas. Nós estamos aqui nesse momento, minha filha tá num lugar, seus filhos estão em outro. Nós estamos fazendo outra coisa. Exato. Porque nós precisamos fazer outra coisa. Né? Eu não sou mãe 24 horas, eu sou a mãe da Maria Cecília. Exatamente. Eu preciso eu não tô exercendo aquilo com eles, né, o dia inteiro. Exato, eu não preciso viver isso, né? E tudo vai se tornando cada vez mais pesado. É como se você subir uma montanha. Qual é a montanha da maternidade que eu tô subindo? Eu tô colocando tudo na minha mochila. Tristeza, culpa, julgamento, competição. Eu não sou uma boa mãe. E aí só eu vou as jogando. Coisas ruins, né? Só as coisas ruins. A doutora Dani postou essa semana uma publicação falando sobre dar conta de tudo. Como que é dar conta de tudo. E a gente escuta muito hoje em dia, não, a gente não dá conta de tudo, porque a gente não é obrigada a dar conta de tudo. Eu até fiz também uma pergunta lá no meu Instagram. Você acha que tem que dar conta de tudo? E sabe o que é mais legal? As pessoas falam, não, a gente não é obrigada a dar conta de tudo. Só que daí quando a gente pensa, senta e pensa, a gente tem que dar conta. Mas é aquilo que a gente decidiu dar conta naquela hora. Sim. Priorizar. Então a gente tem que dar conta. Se eu decidir que eu vou gravar um podcast, tem que dar conta do podcast. É minha obrigação. Eu decidi fazer isso aqui. Sim. Então, eu fiz um compromisso comigo, é a minha palavra. Eu falei, então eu tenho que dar conta disso. Eu não tenho que dar conta de ser mãe, de ser esposa, de ser empresária, de ser instrutora do método, de ser amiga, de ser filha, de ser tudo no mesmo instante. Isso não existe. Só que isso não se resume a eu não dou conta de tudo. Não é isso que diz isso. Então, hoje, o que eu decidi dar conta hoje? É para isso que existe lá as listas de tarefa, os to-dos, as organizações. Mas acontece que o dar conta de tudo é realizar muita coisa. Exatamente. E qual é o seu propósito com isso? Ter o ideal, eu dou conta de tudo porque eu realizo muita coisa, eu tô o tempo todo produzindo.
Ou eu tenho um propósito? Exatamente, ter um ideal para fazer as coisas, né? Então, hoje o meu dia, eu acordo, hoje eu aprendi como sanguínea, para mim é muito difícil se eu não tiver isso. Eu sou sanguínea também, então eu sou sanguínea. A gente é fervorosa. Exatamente. Na ação. E o meu colérica me faz querer desistir muito fácil das coisas. Então, para mim é difícil. Eu tenho que ter muito foco, eu tenho que ter o meu ideal muito claro para mim cumprir as coisas. Então, hoje eu tenho que acordar, a primeira coisa que eu faço é olhar minha lista. O que eu vou fazer aqui hoje? Quais são as coisas? E a Dani postava lá, né? O que ela vai tirar debaixo do tapete pra resolver hoje? Qual é as coisas que eu vou dar conta hoje? Que eu decidi. E a gente tem que ser realista, porque a gente às vezes coloca 1 milhão de coisas na nossa lista, só que a gente olha já sabendo no começo do dia que a gente não vai fazer tudo aquilo. E aí a gente descumpre com um compromisso com a gente. Quando eu entendi, e aqui foi um ponto muito importante para mim entender. Quando eu entendi que o compromisso era comigo primeiro, que o resultado as pessoas iam ver, mas o compromisso era comigo. Eu comecei a tornar realidade as minhas coisas. Eu comecei a dar conta do que aquilo que eu realmente precisava dar conta. Sim. E tirar esse de que, eu não sou obrigada a dar conta de tudo. É fácil eu colocar um monte de coisa numa lista e chegar no final do dia, eu não sou obrigada a dar conta de tudo. Mas e você com o seu compromisso? Né? Se a gente não tem compromisso com a gente vai ter compromisso como com as outras pessoas? O problema é o tamanho da lista. Exatamente. Então, o que eu faço? Vou falar por mim, tá? Como eu executo isso. Como exemplo de lista, né? Eu coloco somente o que eu vou conseguir cumprir no dia seguinte. Se eu fizer... Eu tenho a minha lista gigante de coisas que eu preciso executar. Mas no dia anterior, eu mando pra mim mesma lá no WhatsApp. Amanhã é isso. Claro, tem coisas que saem do nosso controle. Sim. E tem coisas que a gente vai planejar e não vai conseguir executar. Sim. Né? Quantas vezes eu já falei, eu vim gravar aqui, não sei o quê. E surge uma reunião e surge isso, e eu tô cansada e não dá. Beleza, tá tudo bem. A gente tem que saber quando a gente se posiciona e fala, e quando não dá, e quando dá. E exato, quando, né? Ser realista em tudo, né? Exato. Mas eu tenho que fazer essa listinha pro dia seguinte. Quando eu realizo pequenas listas, eu me sinto... É como se fosse... É uma satisfação pra mim. Sim, porque você terminou aquilo, principalmente pros nossos temperamentos, quando a gente vê, opa, concluí. E ainda às vezes eu consegui tudo de manhã. Tem a tarde pra fazer outras coisas. Exatamente. E a mulher, ela peca muitas vezes nisso, porque a gente quer dar conta da casa tudo num dia só, a gente quer dar conta de todas as roupas num dia só, quer resolver tudo numa vez só, e aí vira essa confusão mesmo, né? Então, quando eu vi essa minha amiga que fez essa lista para um pós-parto, para viver um puerpério mais tranquilo, ela fez um dia de cada vez. Eu falei, olha esse planejamento, que incrível. Incrível. Incrível esse planejamento. Ela fez uma listinha pra uma coisa que mostra o quê? A ordem. Eu conversava com meu diretor espiritual recentemente e ele falava, Bianca, ordem. Ordem é a solução de tudo. Tá uma bagunça, tua saúde tá horrível. É ordem, para. Como eu vou resolver isso? Pra que lado? É a educação dos meus filhos que tá uma bagunça? Como eu vou resolver isso? Traz ordem, separa. Esse mês eu vou dar ordem pro meu relacionamento com o marido. Então, exatamente. Vamos estudar é uma coisa sobre de cada isso. vez. É um passo, é uma construção. A gente precisa construir as coisas. Né? Uma empresa precisa ser construída, né? É tão difícil. E sabe o que a procrastinação traz pra nossa vida? Negligência. Sim. A gente vai negligenciando o tempo todo. Depois eu faço. Depois eu vejo. Depois eu tenho que fazer isso. Tá, hoje não dá, mas... E vai procrastinando. Você nunca faz. Você nunca olha para aquilo. Você nunca olha pra pontinha lá pra analisar a origem. Que eu falei a gente olha o problema e não olha a origem. Você não olha pra isso, aí você vai negligenciando. Vai deixando pra depois. Quando a bomba estourar, o tempo passou, você não conseguiu fazer, né? Isso vem muito relacionado à educação de filhos também. Quando eu falo de negligência, quando eu olho para uma criança que tá até 11 horas da noite acordada na frente da televisão, e aí tem mãe que relata isso. Que hora seu filho vai dormir? Eu pergunto na mentoria. Umas 11 da noite. Tá, e o que ele fica fazendo? Fica assistindo desenho. Quando eu ouço isso de uma mãe, se ela não tiver informação do que a tela pode causar nessa criança no desenvolvimento dela, e principalmente por ela estar dormindo às 11 horas da noite, que são duas coisas diferentes, a tela e o sono são bem separadinhos, né? Se ela não souber, ok,
essa mãe, ela não sabia, ela não tem essa informação, tá tudo bem. Agora, se ela sabe, ela tá negligenciando. Exatamente. Conhecereis a verdade vos libertará. E aí, o que eu faço com isso? Quando eu sei, eu fico empurrando com a barriga. Eu não sei resolver, eu não sei como que eu faço pra tirar a tela do meu filho pra ele comer. Como que eu vou fazer agora, depois de tanto tempo? E ele só come na frente da TV. E daí a gente precisa passar por aquela questão da aceitação do choro, né? Tudo porque que eu falei lá no começo. Porque vai ter birra, não é birra, né? Vai ter a briga dele ali. Vai ter. E como que a gente vai lidar com isso? É uma decisão. É uma decisão, nós decidimos por construir uma família, nós decidimos ter esse filho, né, sendo ele, a gente ter engravidado porque, sem querer ou não, né, a gente decidiu por esse filho, ele tá ali, é tudo uma decisão. Como que a gente decide esse novo passo, né? Sim. Eu vivi com o Miguel, várias coisas eu quis corrigir com o Miguel no próximo filho, agora eu corrigi com a Heloísa, né? O Miguel também já foi corrigido, então eu já comecei a corrigir no início, agora com a Heloísa já tenho várias coisas que eu quero corrigir no terceiro, até o quinto eu fico craque. Nossa Senhora, gente, 5 filhos. Ou não, tudo bem, meu sonho é ter 4 filhos, 4. Não, só tenho um, por enquanto a Bia já tá no caminho. Então. Deixa eu partilhar aqui essa situação, depois eu quero te fazer uma pergunta, porque eu falo de 5, mas eu falo que eu vou ter todos os filhos que o senhor quiser. Sim. Estou aberta à vida, Sim. né? Mas por que eu falo 5? Faz uns 2 anos, 1 ano e meio que eu falo 5. Porque a gente tava, eu e o André, num momento de oração muito intenso. E nesse momento de oração, a pessoa que estava conduzindo, ela conduziu a gente a ter uma visualização. E essa visualização, a gente via a nossa casa, via a nossa família. Adoro e via os nossos filhos. E a gente fez essa experiência, que foi uma experiência sensacional. E quando acabou isso, eu e o André, a gente foi conversar. E quando a gente contou, quando eu primeiro falei e depois ele complementou e foi um bate-papo, os dois tinha visto uma casa, era uma casa muito grande, tinha escadaria e tava junto, né? Como se fosse uma foto, parada por uma foto tava a nossa família, assim. Tava eu, ele e nós tínhamos 5 filhos. Eram 3 meninas e 2 meninos. E eu estava, então eram 4 ali e eu estava grávida. Né? Então hoje eu não sei se serão 5 no total aqui comigo ou se serão só 4, porque eu já tive uma perca. Então eu já sou mãe de 3. Sim. E nessa nossa visualização eu estava grávida. Eu tinha 4 comigo e eu estava grávida. Então eu não sei se são 5 como que a gente já perdeu ou se são 5 ainda que estão por vir. Provavelmente, porque né? a gente tem que contar. Eu conto, Sim. eu sou mãe de 3. Sim. Eu tenho muito consciência. E o Miguel, quando eu contei pro Miguel que a gente tinha perdido esse bebê, ele falou, fala pra Jesus que eu quero o Gabriel de volta. Então a gente já tem um nome pra esse bebê, a gente não chegou a descobrir quem era, mas o Miguel falava que era o Gabriel, então eu tenho muito no meu coração que a gente já teve mais um menino, né? Então são 2 meninos e uma menina. Então eu não sei se vão ser 5 no total, se vão ser só 4, mas hoje eu falei que são 5 porque a gente teve essa visualização junto, né? Mas se o senhor quiser mandar mais, serão todos muito bem-vindos. Dá tempo de fazer bastante filho. Acho fantástico, Bia, né? Porque você, inclusive, né, no teu método, no método MOB, que faz essa questão fertilidade, entendimento Sim. do corpo da mulher, natural, né? O que é. E é isso. A gente tem que entender Exatamente. como funciona isso. Como que eu vou falar que eu tenho que agora eu não quero, agora eu não quero, né? Nas fases do ciclo menstrual, aumentação, que é uma confusão, só o ciclo, como que fica, né? É importante a gente ter esse conhecimento. Ana, quero te fazer uma pergunta. Foi difícil chegar até aqui, nesse processo todo, como mãe, como mentora, como mulher que ajuda outras mulheres? Foi difícil todo esse processo? Foi muito difícil. O processo, ele sempre é doloroso para algo que você queira conquistar, que você queira chegar, que você queira fazer, tudo que você vai colocar no mundo. O universo parece que, né, vai fazendo os caminhos, mas ele vai colocando os obstáculos na frente. Nada ouro, é fácil. É pelo fogo que se prova o ouro, né? Se lá com 20 anos, mais ou menos, você tivesse olhado, né? Pensa lá, você com 20 anos, olhado todo esse processo que você passaria por ele? Passaria. Passaria. Com certeza. Eu chegaria até aqui e falaria, será que eu posso só arrumar algumas coisinhas? Posso arrumar só alguma coisinha? Eu queria ter a cabeça que eu tenho hoje com 20 anos. Eu também falo pro André, meu Deus, André, porque quando a gente casa hoje não conhecia tudo isso? Porque a informação faz isso, né?
O conhecimento que você tem, as vivências, as experiências. Nós, seres humanos, a gente tem que estar em busca de evolução o tempo todo. A nossa individualidade e essência, ela tá ligada a hereditariedade e individualidade. É de onde a gente veio, né? Dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos ancestrais. E a nossa individualidade, o autoconhecimento é isso. É eu saber de onde eu vim e para onde eu quero ir. Sim. O nosso objetivo na Terra é esse. O que você quer colocar no mundo? O que você quer fazer pelas pessoas? Todo mundo veio aqui servir. Sim. Todo mundo serve um ao outro, né? Eu não tenho como fazer nada aqui sozinha. Nada, absolutamente nada. Como que eu vivo sem as pessoas? Eu não vivo. Então, o que eu vim fazer nesse mundo? Que legal. O que eu vim fazer? Qual que é o meu propósito? Se é ajudar as mulheres, se é ajudar a mãe, se é falar de saúde mental, se é saúde mental materna, que tem a ver com a paterna também. Por que não incluir? Por que a gente só fala da mulher? A gente tem que falar do homem também. O homem precisa ser olhado também, né? Exato. Precisa também de um podcast para falar com o homem. Sim, e no meu podcast é sobre Mãecast, fala sobre mulher, mas eu levo homens também. Sim. Tem homens que falam sobre isso. Então a gente tem que estar o tempo todo. A mulher não tá sozinha, né? A gente precisa trazer o homem para perto. Trazer esse movimento de casais. Sim. Né? Esse movimento de unir as famílias de volta como famílias de verdade, né? Que legal. Sim. Que projeto maravilhoso, né? A gente tem muita coisa conexão. Nossa, conhecer você foi sensacional. Deus. Não, e tudo na loucura, né? Uma pessoa vai indicando a outra e vai falando. É isso que eu falo. Quando a gente coloca a nossa intenção no mundo, tudo depende da nossa intenção. Tudo na vida é intenção. O Senhor une propósitos, né? Exatamente. Jesus une propósitos, que legal. Nanda, pra gente finalizar, fale uma mensagem pra esse povo. Aquela mensagem pra fechar, assim, aquela mensagem que você quer que chegue em milhares de pessoas pra deixar marcado. Bom, como eu sempre falo de maternidade, né? Maternidade pra mim é evolução. É uma oportunidade de evoluir nessa vida, nessa terra. O que a gente veio fazer quando a gente teve a oportunidade de ser mãe, quando a gente tem a oportunidade de ser pai. O que a gente veio fazer para essas crianças? Como que a gente quer educar os nossos filhos? Será que realmente a gente está indo pelo caminho certo? Será que a gente dá o exemplo ideal para os nossos filhos? O que a gente quer deixar para os nossos filhos que eles não repitam do que nós fizemos? Então é a gente olhar para a gente mesmo, nosso ser individual primeiro, para nossa criança, o que a gente viveu, o que a gente quer viver com eles e fazer com que tudo seja da melhor forma possível dentro do seu possível, mas evoluindo a cada dia, sem ser perfeito, sendo feliz. Perfeito. Isso. Incrível, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Nossa, meu Deus. Foi um prazer estar junto com você. Deixar a gente falar 4 horas, né? A gente fala 2 sanguíneas juntas. Tô até com a boca seca, meu Deus. Muito obrigada pela sua participação. Deus abençoe muito Bia, você amém, e a sua missão. Também. Foi uma alegria. Muito. Viu? Obrigada. Você que tá aqui com a gente, muito obrigado. Nos encontramos no próximo episódio. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente.